Olha, e tudo que mexe com a economia dos Estados Unidos tem impacto na economia global. Claro, nessa sexta-feira foi divulgado o balanço do mercado de trabalho por lá no mês de outubro. E a gente segue para Miami para conversar com o economista Will Castro Alves, estrategista-chefe da Avenue, e também com o economista Rogério Araújo para avaliar os impactos aqui no Brasil. Will, boa noite. Eu começo por você. Inclusive os dados do payroll, 150 mil vagas de emprego criadas em outubro. No entanto, os economistas aí avaliaram que isso veio abaixo do esperado, inclusive com uma possibilidade de que o Fed não aumente mais os juros por causa disso. Como é que foi o clima nessa sexta-feira em relação a esse dado que foi divulgado hoje? Bem-vindo. Muito obrigado, boa noite. Pois é, realmente estamos passando por um momento bem importante aqui nos Estados Unidos. Isso porque durante muito tempo a gente só se falou em aumento de juros aqui nos Estados Unidos para controlar a taxa de inflação, para arrefecer essa economia que ela é muito forte, muito resiliente. E aí o mercado de trabalho ele começa a dar sinais de que sente, né, essa pressão de juros e essa força, né, que vem sendo tentada fazer para desacelerar. Foram gerados menos postos de trabalho do que estava sendo esperado, revisaram o dado dos últimos meses e a taxa de desemprego aumentou levemente. Dado ruim acaba sendo uma boa notícia para os mercados, porque se não tem mais aumento de juros, talvez a gente chegou no teto e os juros daí vão para baixo. E é isso que a Bolsa precificou e os ativos de risco tiveram uma boa performance nessa sexta-feira. Na verdade, ao longo da semana, essa foi a tônica. Traduza para a gente o que aconteceu no mercado financeiro aqui no Brasil hoje, a partir desses dados nos Estados Unidos, e aqui alguns números que surpreendem. Primeiro, a Bovespa teve um dia forte de ganhos, 2,7% de alta, é a maior em 6 meses. E em relação ao dólar comercial, uma queda forte, 1,54%, cotação de 4,89. Ainda teve essa contaminação pelo Copom e os dados dos Estados Unidos. Como é que houve essa interferência da questão americana, né, em relação ao emprego nos Estados Unidos, aqui na economia do Brasil? Bom, aqui na economia do Brasil, o que nós tivemos foi uma quarta-feira, né, que não deu para digerir todos os dados que saiu na economia americana e principalmente em relação à taxa de juros. Na quinta-feira, o feriado, então acabamos não surfando a onda que o mercado americano começou na quinta-feira, né, graças às informações trazidas pela reunião do Fed. E aí, claro, as informações de hoje do payroll acabou ajudando nesse sentido. Nós começamos o dia em alta, trabalhando uma recuperação, né, do dia do feriado, que nós não tivemos um pregão acontecendo na Bovespa, e com isso acabamos tendo que correr mais atrás, vamos dizer assim. E acabou que subiu 2,7%, fechando a semana, inclusive, com 4,28% de alta, mostrando que, como a taxa de juros aqui no Brasil já caiu pela segunda vez e vai cair cada vez mais, pelo jeito, porque o juro real voltou à discussão, né, que o juro brasileiro é o maior que está sendo pago de juro real, então você tem uma banda aí de queda de juros que pode acontecer. O que nós estamos vendo é uma boa política que vai acontecer numa não aumento da taxa de juros nos Estados Unidos, e com isso também vai corroborar com a política nacional, trazendo talvez um encolhimento maior dos nossos juros. Isso, o custo do dinheiro fica mais barato, a condição do empresariado para tomar crédito, para poder fazer os empréstimos, fazer as expansões dos seus negócios, fica menor, inclusive para o consumidor, né? O mais pobre, que vai renegociar a sua dívida, vai ter um juro menor para colocar na balança na hora de fazer essa renegociação. E isso traz bons dados. Por exemplo, o varejo hoje subiu demais. Por quê? Porque está com esse olho de que a economia, o custo do dinheiro está menor, e com isso a política traz uma vantagem tanto para as empresas de varejo quanto para o mercado financeiro. Ô Rogério, é bom lembrar que nessa semana nós tivemos a super quarta, o feriado nesta quinta-feira, e o funcionamento do mercado financeiro normalmente é afetado por um feriado no meio e também pela própria super quarta, que o mercado vai esperando até os anúncios que, no caso, foram feitos nessa quarta-feira. E para a semana que vem, o que é possível projetar?
É possível projetar que nós vamos continuar no bom humor, uma vez que nós tivemos um não endurecimento, né, do discurso por parte do Copom, o governo federal, por parte do seu presidente da República, dizendo que não vai cumprir as metas. Isso é um dado ruim, não é uma informação legal. Só que quando o mercado olha para o Banco Central fala, olha, nós vamos continuar baixando a taxa de juros, não trouxe um viés de que isso vai diminuir, e isso é bom, porque o custo do dinheiro está ficando menor. E isso traz uma boa expectativa. Quanto à super quarta, na verdade, o acontecimento da super quarta no Brasil acontece na quinta, porque nós temos a informação do Fed durante o dia do pregão na quarta-feira no mercado, só que na quarta-feira mesmo o Brasil só fala depois. Então, esse dado chegaria e daria um impulso maior para a gente na quinta-feira. E a quinta era feriado. Então, por isso, a sexta-feira foi muito forte, que a gente refletiu nessa alta aí de 2,7%. E Will, para você que aí nos Estados Unidos trabalha com essa gestão de ativos, atende muitos brasileiros, a queda do dólar tem dois aspectos, né? Para quem vai viajar aí é mais fácil, você compra mais moeda por menos reais, mas de qualquer forma, para quem investe aí a situação não é tão boa, até para as exportações, né? Eu diria o seguinte, depende, na verdade, né? Porque, assim como o Rogério bem comentou, né? Se esse diferencial de juros brasileiro ele diminui, o Brasil se torna menos atrativo em termos de investimentos de portfólio e atrai menos capital. Da mesma forma, esse ano foi um ano realmente diferenciado para a balança comercial brasileira. E se a gente não tiver um ano tão diferenciado assim em 2024? Se entrar menos dólares no Brasil, o que será que acontece com essa cotação? Um diferencial de juros baixo, uma balança comercial que não seja tão bom? Bom, eu acho que a simetria acaba sendo para o dólar se valorizar frente ao real. Além disso, né, a gente não pode esquecer que essa relativização da meta fiscal no Brasil é algo muito sério, é algo muito complexo. A gente já viu em outros momentos a moeda perder muito valor exatamente por esse discurso de leniência fiscal. Então, por isso, eu acho que para quem investe a longo prazo, investe para buscar segurança, proteção patrimonial, eu diria que nunca teve tão atrativo, porque você ainda pega taxas de juros ainda elevadas, que pode ser que venham baixar, é verdade, né? Conforme a gente comentou no início aqui do programa. Você tem o maior mercado de ações do mundo e a segurança de estar protegido em moeda forte, investindo em dólar, né? Então, eu diria que para quem pensa em investir no exterior, tem que aproveitar que esse é um momento realmente muito bom. Rogério, e já que o Will falou sobre as metas fiscais aqui do Brasil, essa flexibilização, a discussão no Congresso Nacional, a meta, o déficit, de que forma que isso deve mexer no mercado financeiro, no humor, né? Porque a discussão vai ser ainda longa no Congresso Nacional com a LDO e com o próprio orçamento. O que traz essa discussão e o que o pessoal no mercado brasileiro está bastante de olho, e o Will conhece bem isso também, nós estamos de olho, na verdade, como é que vai ser o comportamento do governo em relação a essas discussões. Se de fato ele vai continuar sinalizando que não vai seguir meta alguma, ou se de fato essa mudança é necessária nesse primeiro instante para que ele consiga cumprir metas, né, que ele assuma uma responsabilidade. Se ele assume essa responsabilidade, se esse comportamento do governo vai nesta linha de que ele tem esse interesse, o mercado vai se sentir mais confiante. Quanto à diferença na taxa de juros e aí você não ter, né, esse investimento em dólar no Brasil, mas também o investidor no Brasil está vendo que existe uma oportunidade muito boa com essa queda da taxa de juros, porque os ativos estão baratos no Brasil. Então é a hora de investir. Às vezes colocando uma proteção a mais, usando mecanismo de proteção para o investimento, mas é uma condição de que, olhando para essa atitude do governo, que parece querer de fato mudar por ter essa condição e querer de fato cumprir, parece, né? Porque o chefe do executivo diz uma coisa, o ministro da Fazenda está dizendo outra, né? Mas aí precisamos ponderar o que é que de fato vai sentir no mercado e como é que é essa situação no varejo, no comércio, na indústria, né? Como é que isso vai reagir no custo do dinheiro principalmente. Então a taxa de juros cair e ficar menor a diferença do Brasil para os Estados Unidos, ela é importante porque o custo do dinheiro no Brasil, o custo Brasil de produção, o custo Brasil de financiamento fica menor e isso traz uma condição melhor.
economia no Brasil e também nos Estados Unidos. Rogério Araújo, que conversou conosco, e também o Will Castro Alves. Agradeço aos dois economistas nessa participação aqui no Jornal Jovem Pan.